passar a pergunta, eu vou dar a palavra a você para você contextualizar para a gente que esse verbete é produto de uma pesquisa longa sua, né? Aí a gente já tem 3 perguntas de teletertulianos, a gente volta para a pergunta dos teletertulianos, né? E depois a gente abre para vocês, tá bom? Bom, primeiramente, boa tarde a todos e muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui debatendo ideias. Nós realmente, esse espaço multidimensional é fundamental para todos nós e para a nossa holobiografia, porque é um momento de síntese, né, de atualização. Bom, esse verbete, ele é fruto de uma pesquisa desde 2001, né? Eu venho de um histórico da ciência, da ciência cognitiva, eu pesquiso linguagem, cognição, há 31 anos. Então, quando eu cheguei na Conscienciologia, em 2000, eu já pesquisava isso há 18 anos. Então, quando eu cheguei de uma forma muito autolúcida, era isso mesmo que eu queria, né? Então, quando eu comecei meu voluntariado, me foi feita uma proposta de trabalhar com outros voluntários da Conscienciologia para nós pesquisarmos o que seria uma pesquisa multidimensional e como a gente poderia ter avanços dessas pesquisas multidimensionais. Então, na época, a gente começou todo um projeto de pesquisa buscando fomentar a pesquisa entre os pesquisadores voluntários da Conscienciologia. Então, essa equipe, né, nós estávamos muito interessados em discutirmos essas coisas, em pensarmos na estruturação de parametodologias visando a multidimensionalidade. O que eu percebi dentro desse meu processo de voluntariado, onde eu poderia contribuir? Dentro da minha experiência de parametodóloga, eu tinha essa percepção minha inata, isso era algo que eu já refletia desde muito pequena. Na verdade, eu penso em tudo isso desde 3, 4 anos, então era algo muito inato. Então, quando eu cheguei nesse trabalho, uma coisa que me chamou a atenção, porque eu sou uma pesquisadora de cognições e de interação entre cognições, né? Eu trabalho com isso, né? Com distúrbios de aprendizagens e sobre cognições. Aí uma coisa que me chamou a atenção como pesquisadora multidimensional é a necessidade da gente começar a pesquisar como é uma cognição na realidade multidimensional. Então, o que é a gente começar a entender a nossa cognição a partir da multidimensionalidade? Até por uma questão parademográfica. Nós estamos numa relação que, mesmo que seja didática, para uma consim e 9 consciências. Então, se a gente não começar a pensar em métodos de entender essa interação multidimensional, essa comunicabilidade multidimensional, essa convivialidade multidimensional, eu fico pensando nos nossos processos de aprendizagem e de evolução em relação a isso. Então, dentro desses projetos, a gente lançou muitas metodologias, e entre elas a revisão gráfica parapsíquica. Hoje, a revisão gráfica parapsíquica, depois desses 12 anos de pesquisa, já viraram alguns artigos. Hoje, eu estou muito feliz que está aqui concretizado esse verbete, e ela será uma metodologia também que já está sendo dos processos de alguns livros que eu estou buscando escrever sobre parametodologia, sobre essa técnica da revisão gráfica parapsíquica. Então, um dos desafios é, a partir dessa preceptoria de pesquisa, como a gente fazer uma interlocução com o autor pesquisador a partir de um texto e, de fato, mergulhar e perceber o nosso papel interassistencial de aprendizado via esse campo gráfico, que são as escritas e toda essa interação dos autores. Então, mais ou menos por aí que essa pesquisa anda caminhando. Tá ótimo. Aqui no B, Patrícia, obrigado pelo verbete, muito rico. Agora, eu queria que você explorasse mais para a gente a questão de colher-se os frutos pensênicos dessa revisão gráfica parapsíquica como um campo fértil, como fala você, para a paremiografia, quer dizer, escrita de pensatas. Olha, eu ainda tenho, assim, na prática, pouca experiência com pensatas, tá? Quando eu digo na prática, isso é, hoje, dentro do meu dia a dia, eu não ando, assim, me disciplinando e trabalhando com pensatas. Vou ser bem sincera, por falta de tempo nesse momento, porque eu estou trabalhando com outras formas de escrita. Porque como, para mim, a questão da linguagem gráfica, né, ela é muito séria em termos assistenciais, quando a gente fala de uma forma de escrever, como eu funciono, eu gosto de estudar esse método. Então, por exemplo, né,
eu escrevo já há bastante tempo com a questão de ciência, mas para mim, eu vibrei muito com o meu primeiro verbete. Por quê? Uma coisa é você ter a pesquisa, você ter a cognição, e a outra coisa é você se permitir entrar nesse método, porque tem toda uma adaptação cognitiva, porque tem uma fórmula formal. Então, por exemplo, se você pega um artigo, ou um livro, ou uma dissertação, enfim, são processos mais analíticos. O verbete, ele é extremamente sintético. Então, para mim, foi muito interessante esse processo. Começar com o artigo, eu estou falando desse tema, agora ter o verbete e o livro está em processo. Então, em relação às pensatas, eu estou mais num processo metodológico de apreensão do que de execução, tá? Então, eu não tenho muito parâmetro ainda dentro da minha experiência pessoal nesse paramétodo das pensatas. Agora, como eu sou uma pessoa muito antenada, eu já estou... Quando eu falo que ainda não comecei e eu estou de olho, é porque eu já estou inteira de olho, né? Então, por exemplo, eu participei do Heterocrítica de Obra Útil, naquele dicionário, né? Em que eu acho a metodologia do autor extremamente interessante, porque epistemologicamente ele pega o quê? Pensatas, né? Pensamentos aí que fazem parte da história da humanidade, e ele vai mostrando a evolução desses significados. Gente, isso é atualização holobiográfica, isso é holofilosofia. Porque, veja, por que a gente deixa ideias no planeta? O que é a holofilosofia, né? Nós somos consciências, nós somos grupos que nos juntamos nas nossas vidas e vamos deixando as aprendizagens, né? Significados. E aí a gente vai o quê? A gente vai atualizando tudo isso. E a junção de tudo isso é essa holofilosofia. Então, veja, a minha experiência hoje em Pensatas, enquanto um metodólogo executor, ainda é pequena. Agora, enquanto um metodólogo leitor, já está razoável, né? Agora, eu acho que é muito interessante, mas eu vou ter que pesquisar um pouquinho mais para poder falar mais profundamente sobre isso. Agora, eu não sei se eu te respondi, se tem alguma coisa mais que você queira complementar, para ampliar aqui o nosso diálogo, né? Ia colocar isso como uma hipótese muito rica, né? E saber da sua opinião mesmo, porque o próprio professor Valdo fala da importância da gente passar pelo estágio da revisão e a questão da produção de pensatas sendo uma consequência disso. Olha, o que eu acho interessante nas pensatas, é que, em termos de texto, ela consegue, em termos de fórmula formal, num pequeno agrupamento de palavras, ela passar uma mega significação de um impacto evolutivo, né? Então, veja, você junta poucas palavras de uma forma sistemicamente agrupadas e ela passa uma síntese de uma ideia que faz um impacto em termos evolutivos. Economia léxica. Isso. Então, agora imagina a gente trabalhar isso em dicionários, né, enciclopédias, né, em formas de escrito. Então, eu acho que é mais um método de escrita que nós estamos retomando, que é nosso de muitas vidas, né? Agora, metodologicamente, eu enquanto emissora, eu acho que eu ainda... Porque eu sou muito detalhista, né? É algo que eu estou experimentando ainda há pouco. Então, eu prefiro falar mais do meu lado de leitora. Isso já está um pouquinho mais avançado, mas eu percebo isso. Que a gente tem uma grande... Veja, em termos de autorrevezamento, né? Imagina a gente captar essas ideias em que vêm blocos, porque no fundo a pensata são blocos, né? E a gente se reconhecer naquilo em outra vida, e mais que isso, né? Supondo que não foi até você que escreveu aquele livro, mas você participou, em termos de para-história, daquele momento do planeta que aquela ideia era muito forte. E você percebeu onde você está hoje, né? Então, em termos metodológicos, é realmente algo muito, muito profundo, que eu acho que a gente tem que estudar mais.